This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui, eu, Bia, E eu, Mari. para conversarmos sobre um artigo que eu selecionei pro Clube do Livro, né? Mulher de Voz, pra quem não sabe, a gente tá fazendo Clube do Livro. E a gente vai, às vezes, tentar abrir aí, vamos ver se é possível ou não, dependendo do nosso tempo, da gestão de tempo aqui. Mas a Mari saiu bem mobilizada nesse artigo, né? Quer falar um pouco? Quer falar um pouco sobre isso? Quero. Gente, esse artigo, a Bia me mandou, assim, ela mandou, olha, dá uma olhadinha nesse artigo. Aí fui eu, bem princesa, falar, vamos ver um artigo, mais um artigo. Aí, cara... Ela me mandou assim, eu vou denunciar essa empresa. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? rolou? Eu falei, chocada, o que é que aconteceu? Foi. E aí eu falei, como é que foi que eu falei? Insalubridade. Insalubridade de qualidade de vida do funcionário. Gente, sério, eu saí muito mal desse artigo, porque ele traz umas reflexões muito interessantes sobre o cuidado. Sim. E que eu não tinha parado ainda pra pensar. Sim. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, a gente é muito educado mesmo e se torna algo muito familiar a gente entender mecanismos de controle como cuidado. Sim. E eu não tinha nunca parado pra pensar sobre isso, assim. E aí ele trouxe de uma maneira, assim, muito impactante mesmo, assim. Eu saí extremamente... impactada, afetada, assim. Para quem quiser buscar esse artigo, o Marcos vai colocar para vocês depois o link bonitinho. Mas o nome do artigo na verdade, nem é artigo, porque é uma dissertação do mestrado. É uma dissertação do mestrado que o título é Intergeracionalidade da Violência Intrafamiliar, um estudo de casos múltiplos. E aí a autora é a Jaqueline Knupp, espero que fale certo, Medeiros, mas foi feito em 2022. E é isso, né? Ele é bem interessante porque, assim, a ideia é que a gente estava falando sobre segredos, família, né? O que a gente recebe, essa herança familiar por causa do Clube do Livro, que inclusive, se você não fez parte do Clube do Livro, a gente tem um episódio bem legal falando sobre o livro, que vocês podem pesquisar aqui no podcast Herança Emocional. Aproveitar e já seguir o podcast, avaliar e compartilhar, sempre é importante. Mas a gente estava somando aquele livro, essa dissertação, para a gente pensar exatamente sobre a violência dentro, né, dessas heranças, porque um dos casos narrados pela autora é sobre uma violência infantil. E aí eu falei, Mari, dá uma olhada aqui, eu acho que isso pode ser interessante. E aí a autora fala o que disso? Pois é, e aí é muito legal, assim, porque ela traz essa perspectiva da educação mesmo, né? O tanto que essa educação punitiva, violenta, a agressiva, ela influencia, né, na autoestima, na forma como a pessoa se percebe, nos padrões que ela vai criando. Então, é muito esse lugar, assim, que é permitida a agressividade. Sim. Porque aquela ideia do que é pro seu bem. Educar. Educação, né? E eu fiquei pensando agora, enquanto você estava trazendo, sobre a evolução da criança dentro de uma família. O que a gente foi aprendendo, né? Que, inicialmente, uma criança, ela vivia como uma igual ali, inclusive, vendo dentro do quarto os pais tendo relações sexuais. E hoje em dia, infelizmente, com o estado, com o momento que a gente está econômico, muitas famílias dividem o mesmo cômodo, então isso acaba acontecendo, e quais os prejuízos disso, a gente pode falar, né? Mas isso antigamente era permitido. Depois de um tempo, acho que muito com o catolicismo, veio esse lugar mais angelical, puro e etc., que foi muito importante, acho que principalmente para a criação de leis. Mas teve um ponto que eu acho que é negativo aí, que é essa hierarquia sendo mais fortalecida. E nessa hierarquização de quem manda dentro de casa, as crianças são a que tem menos voz. E aí a gente tem um problema, né? Quando as crianças têm menos voz nisso, qualquer coisa vale para a educação. Eu faço isso para o seu bem, eu faço isso porque eu te amo. E aí existem inúmeras desculpas pelos quais uma criação ela é mantida e passada de geração em geração, naturalizada, e que, na verdade, só esconde ali uma raiva que adultos não sabem lidar.
Com, na verdade, processos muito mais internos de adultos, porque o que a gente vê de crianças sendo abusadas, e, cara, os dados são assustadores, gente. Quase 700 crianças são abusadas diariamente no Brasil. Isso é muita criança. Cara, é muita criança, não consigo nem pensar nisso. Assim, e crianças de 1 a 6 anos. É muita criança, gente. E abuso, a gente não tá falando só abuso sexual. Grito, bater, que, enfim, né? Hoje em dia a gente já tem leis que bater não é educação, bater é agressão. Mas que, só um tapinha, é só um beliscão, é só uma... eu cresci assim e não deu nada, qual o problema? Que é uma fala, assim, que tá em muitas casas brasileiras, muitas vezes, assim. Eu tô bem, eu tô vivo. E é interessante porque no artigo ele traz essa discussão, assim, que tem meio que certos limites do que até onde pode ir. Por exemplo, é diferente que eles colocam, né? Essa diferença de um tapa para uma criança que é espancada e chega, por exemplo, até a morte. É o que ele traz. Mas o tanto que esse tapa é sempre visto como uma coisa assim, é só um tapa, como se não fosse nada. Sim. E aí eu fico pensando na repercussão disso ao longo da nossa história, ao longo do nosso desenvolvimento. Especialmente, assim, mulheres, que a gente já tem muito esse lugar, né, de ser culpabilizada por muitas questões. Em relacionamentos futuros, como é que não é isso? Sim. Ele só gritou comigo. Ele só me empurrou. Sabe? São muitas repercussões que acabam interferindo muito negativamente, assim, nesse lugar dessa aceitação de coisas que são, sim, violentas, mas que não são levadas como tal. Exatamente. E é isso, né? O que a gente vai emocionalmente ligando as pessoas nesse tipo de relação? Eu devo sentir o que às outras pessoas? Eu devo me preparar como para as outras pessoas? Com quem eu tenho suporte, com quem eu não tenho? A partir disso, eu me abro de que forma para viver relacionamentos? Eu posso confiar como? Porque quando a gente está falando sobre esse tipo de violência intrafamiliar, não é só sobre a violência que a gente está falando. A gente está falando sobre o ato em si, mas também como as outras pessoas ao redor se comportam. Que teve uma coisa que você falou que eu achei muito legal, a gente vai falar aqui em seguida, né? Que é sobre o ser conivente com aquilo. Mas a gente também está falando sobre silêncio, sobre relações futuras, sobre emoções, sobre comportamento, sobre medo, sonhos, tudo. E aí a gente pode falar sobre isso E quem está ali vendo tudo isso acontecer? Como que funciona? Essa passividade, né? Eu acho que... Porque, assim, é muito difícil, é muito desafiador, porque você vê pelo menos naquelas primeiras figuras de segurança sua, as figuras que deveriam te proteger, mas também te violentam, e inclusive o silenciamento enquanto violência. Porque é um lugar ali, por exemplo, né? Tá ali 3 personagens, né? Uma criança... Sim. Enfim, os pais, né? E um deles não se exibe mesmo. E o que acontece muitas vezes é que a mulher não se posiciona porque também é violentada dentro daquela relação. Muitas vezes, dentro de um contexto em que uma criança é violentada, a mãe também é. A mulher também é. Então, assim... E aí tem isso da criança também ver a mãe sendo violada. Crescer num ambiente assim gera, eu acho que, rastros pro resto da vida mesmo. Sim, e que vão se propagando, assim. É desafiador ser a pessoa que quebra isso, porque isso demanda uma energia, assim, até um investimento em autoconhecimento, enfim, várias questões que muitas vezes não existe, assim, é muito difícil. E você estava falando, Bia, desse lugar, né, social que a gente tem vivido, dessa questão de, muitas vezes, famílias que moram no mesmo cômodo. Cara, também às vezes tem que ter essa compreensão, assim, que muitas vezes não existe tempo, não existe possibilidade de olhar para outras coisas quando você está ali em um ambiente que imerso. Você quer sobreviver, sabe? Então, assim, é muito desafiador. É quase privilégio você poder refletir sobre isso, né? Exato. E questionar. Eu acho que também tem isso. Quando a gente vive num contexto, tudo circula por meio desse tipo de dinâmica, a gente só se dá conta quando a gente sai de lá. Eu vou pra casa do meu amigo, aquele pessoal não grita com todo mundo? Não é assim que funciona? Como assim? O que tá acontecendo? Quando eu começo a ter outras referências. Agora, quem tem condições de ver outras referências? Nem todo mundo. Exato. Então...
de fato, né? Eu acho que também tem isso pra gente pensar aqui. Quais referências você cresceu ao longo da tua vida e com o que você aprendeu sobre cuidado, educação e sobre amor, violência, etc. E também refletir como que isso se ampliou ao longo da tua vida. Se você conseguiu desenvolver isso de outras formas. Eu tava aqui, eu não sei se eu já trouxe esse exemplo, porque eu trago esse exemplo várias vezes, mas a minha irmã, ela sempre me choca. Eu tenho uma irmã por parte de pai, eu tenho um irmão por parte de mãe. Mas a minha irmã por parte de pai, a gente tem 15 anos de diferença. Então eu tô com 27 e ela tá agora com 12. Quando ela tinha uns 10 e eu 25, ela virou pra mim e me falou assim: Mana, você sente o quê? Você sentia o quê pelo papai quando ele te educava? Tipo, te ensinava as coisas de matemática. Aí eu falei, medo. Aí ela virou pro meu pai e falou assim, viu? Minha irmã não tinha que ter medo. A gente tinha que ter respeito. Eu fiquei assim, ai, humilhou ele ao vivo. E o Marcos também tava, ele ficou assim, ele ficou tão assim, sem jeito, né, Marcos? A gente ficou muito sem jeito, a gente ficou assim, ó, sorrindo, fingindo que nada estava acontecendo. E aí vi um vídeo que tem um TikTok agora tem uma trend que é tipo, ai, nada mais me abala, é uma musiquinha assim. Uhum. Aí tinha uma menina falando assim, quando você foi educada, quando seu pai te ensinou matemática. Aí eu fiquei, meu Deus, mandei pro meu pai. Aí, claro, melhores métodos, minha irmã. Eu tenho os meus melhores métodos. Falei, cara, ela consegue, né? Como que a bicha consegue um negócio desse? Mas é isso, pra mim a palavra foi medo. E pra ela, não pode haver medo. E porque acho que também tem 15 anos se passaram, né? E aí tudo mudou. Mas não só isso, acho que dela ter acesso a outras coisas, outras informações, mas dela ter coragem pra questionar. E se posicionar, né, frente a isso. Porque eu nunca teria assim, e meu pai não me batia, mas eu não tinha coragem, ele só me olhava feio. O olhar dele pra mim já era uma violência, pra mim ele ficava, desculpa, ai, socorro. E é isso, assim, gera um grande temor. O que ele poderia fazer de tão mal? É o olhar feio? Mas porque eu tive que aprender a ter medo. Então é isso, né? Que palavras são essas que a gente vai sentindo, que a gente vai tendo, vai conectando junto com a nossa história e essas pessoas que nos criaram. Que acessos são esses, né, que a gente tem, assim, eu fico pensando, porque a violência nem sempre, esse medo não se instala de uma forma muito explícita, muitas vezes. E eu até fiquei pensando aqui que nessa situação, quando foi outros momentos que você parou pra pensar sobre isso, sabe, Bia? Porque muitas vezes é aquilo que você trouxe, só se escancara quando a gente tem um modelo diferente daquilo. E enquanto a gente está muito imerso, muitas vezes a gente nem para pensar. Seja por falta de tempo, seja por falta de recursos emocionais, seja por falta de condições mesmo, ou por você estar ali vivendo a sua vida e nem se dar conta, né? Até porque, assim, de novo, falando num lugar privilegiado, você ter conscientemente abrir essa porta e ter que enfrentar tudo isso é muito desafiador. Sim. É muito difícil você ter que olhar e falar assim, caraca, minha família viveu isso. Eu vou preferir viver aquele conto de fatos e fingindo que a minha história é maravilhosa. Porque é horrível ter que pensar que não foi assim. Teve muita história que eu tô guardando em algum lugar do meu inconsciente. E é o que acontece muitas vezes, né? Sim, total. E esse lugar também de entender que muitas vezes a pessoa que você ama é a pessoa que já te violentou, por exemplo. É desafiador, porque aí você começa eu acho que a questionar muito, né, daquele sentimento, daquele amor que você nutre. E então, assim, a gente tá falando aqui, e eu acho que é importante salientar isso também, que não é um processo, assim, rápido e nem fácil de ser passado, que isso demanda muita coisa. Você também, esse lugar, por exemplo, da sua irmã, é um lugar muito revolucionário, né? Gente, eu não sei de onde que ela tira essa coragem. Ela é de outros tempos, assim. E é muito isso, assim, eu acho que durante muito tempo, as pessoas em vulnerabilidade, especialmente crianças, assim, foram muito tendo esse lugar, assim, de desumanização, sabe? Não é uma pessoa com querer, não é uma pessoa com necessidade. Então, assim, uma coisa que eu já ouvi muito, assim, em alguns espaços criança não tem que querer nada. Ai, que ódio, sim, verdade. É uma fala muito comum, ou então, tô te batendo pro seu bem, um dia você vai me agradecer. Quando você for pai ou mãe, você vai entender. Ai, eu odeio essa também. Sim, então, assim, é esse lugar de desumanização mesmo, que agora que tá começando a ser discutido, agora que tá começando a ter novas mobilizações. Então, tipo assim,
assim, é revolucionário mesmo. E que bom, né? Que bom Sim. que tá tendo esse processo, pelo menos. É triste saber que tem que mobilizar muita coisa pra mudar, mas ainda assim é um voto de esperança, eu acho. Sim. Acho que a gente tá conseguindo mudar pouco a pouco, né? E quebrando principalmente esse conceito de uma hierarquia dentro dessa família, em que um vai violentando o outro, essa violência vai sendo carregada, que nem a gente tá falando desse artigo, né? De uma forma intergeracional. Mas acho que é isso, né, Mari? Acho que é isso. Se vocês gostaram, aproveitem de novo para compartilhar, curtir se vocês estão vendo no YouTube, se inscrever ou já seguir de acordo com o seu streaming de música. Sigam a gente no @psi.bianca, @pod.mulherdevoz. E a Mari falou que está ganhando seguidores no psi profissional dela, então pode falar o seu arroba, Mari. É psi.marilima. E é isso, gente. Mandem também, a gente adora receber também sugestões de vocês. Se vocês tiverem algum artigo que vocês acharem interessante, algum livro, qualquer coisa assim. A história de vocês. Total, a história de vocês também. Aqui é um espaço compartilhado, então estamos juntas nessa. Um beijo, tchau. Tchau. This my shit.